exemplo, que quando falamos da soberania divina e da liberdade humana, de fato existe esse mistério, transborda o mistério da Trindade e da não hipostática para a soberania divina, ou seja, Deus determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele faz isso de tal forma essa que simplesmente é um jargão que é impossível de ser explicado, e a meu ver, claro, respeitosamente é contraditório, eu não posso transbordar isso para esse conceito de responsabilidade humana. Ele citou o texto do livro do pastor Marcos Greencott, que eu aliás conheço também, citando Armínio, mas Armínio disse muito mais do que ele disse. Ele citou um trecho seletivo, ele não citou outros trechos muito mais importantes que este, onde Armínio critica Calvino e Teodoro de Beza, e ele diz que ele apenas aceita que Deus decretativamente coisas boas, mas permite as más e os pecados. Isso ele não citou no livro, só para corrigir essa citação. Ele citou também Jeremias, Paulo sendo escolhido. Paulo, ao longo do livro de Atos, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial. Não há um determinismo rígido em que ele não poderia de jeito nenhum obedecer a Deus. Ele diz que ele não foi desobediente, o que implica dizer que ele poderia ter desobedecido a Cristo. Quanto à ideia do determinismo, o determinismo, entendo eu, tal como advogado pelo Nicholas, de forma geral, que é uma perspectiva compatibilista, onde Deus decreta todas as coisas, determina todas elas, como ele realmente mencionou, e ao mesmo tempo o homem é livre. Existem pelo menos 5 razões pelas quais esse tipo de determinismo não funciona, e eu rapidamente vou citá-las. Primeiro, esse determinismo causal universal divino, ele não pode oferecer uma interpretação coerente das Escrituras, porque existem vários textos das Escrituras onde as pessoas, ao serem punidas, ao serem julgadas, ao serem recompensadas, ao serem elogiadas, isso pressupõe o tipo de liberdade libertária, como por exemplo, Armínio defendia, ainda que ele não usasse essa terminologia, ela fosse posterior. Em segundo lugar, o determinismo causal universal ele não pode ser afirmado racionalmente, não é algo racional. Por quê? Se alguém passa a acreditar que o determinismo é verdade, como é o caso do Nicholas e de todos os calvinistas que pensam igual a ele, então o Nicholas e todos os calvinistas também têm que acreditar que a razão que os levou a acreditar nisso é simplesmente que eles foram determinados a acreditar nisso. Então, não se tem condições de fato de sopesar os argumentos pró e contra, de se decidir, por exemplo, livremente com base nisso. Então, nesse caso, quando você percebe que a sua decisão de crer no determinismo, ela mesma foi determinada por Deus, logo isso não é algo racional. Ele não está defendendo isso racionalmente, ele simplesmente está fazendo aquilo que o determinismo invisível mandou sinapses para o cérebro dele, o que ajudou a dar ignição na boca dele, ele está simplesmente reproduzindo isso mecanicamente.